Ai, eu adoro essa margarina, ó. Que delícia! Ó, eu diria o seguinte, é isso mesmo, só delícia pra trazer uma inovação dessa, né, Lourinho? Olha, eu já peguei as duas versões pra mim aqui, como eu já disse. Esses pedacinhos de verdade que tem aqui dentro, fazem uma diferença danada, viu, Ana Maria? Nossa, isso é muito bom. Olha o cheirinho. Delícia toque de chefe, é perfeita pra petiscar, pra cozinhar o almoço, o jantar, tudo que você for fazer. Dá pra usar até no churrasco, tá? Opa! E fica muito mais prático pra dar aquele sabor especial nas nossas receitas, né? E dá até pra comer com uma torradinha, como eu tô fazendo aqui, um pedacinho de pão, né? Esses pedacinhos de tempero, você vai ver, você vai sentir, fazem total diferença, tá? Nossa, que maravilha! Olha, você encontra a Delícia Toque de Chefe nos melhores mercados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas em muito breve também encontrará em todo o Brasil, então fica ligado. Aí a pergunta que fica é a seguinte. Quem será que você acha que vai levar dessa temporada do Que Delícia, vai levar o prêmio final? Eu acho que vai ser um menino. Ah, eu também acho. Afinal, tá chegando, você pode conferir tudo que tá rolando nos episódios pelas redes sociais de Delícia. E aproveite, tem esse QR Code que tá aqui na tela. E fica por dentro de tudo pra você saber pra quem que você vai torcer dos meninos agora, tá? E ainda vai aproveitar pra conhecer um monte de dicas de receitas que dá pra fazer com Delícia Toque de Chefe. Acesse agora então o QR Code pra descobrir tudinho. Ai, Lourinho, então tá quase na hora da gente ir embora. Não, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. Você tá preparada? Preparadíssima, assim, pro domingo, pra sua super ultra batalha do lip sync no Domingão com o Hulk, hein? Ah, meu Deus! Ai, eu tinha esquecido. Foge não, menina. Que é isso? Ai, é domingo, né? É domingo, né? Ah, a emoção tá à flor da pele, gente. Tô me preparando. Porque quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu levo a sério, né? E é isso mesmo. E aí, inclusive, a Tati Machado teve lá no meu ensaio. Olha que legal! Pra conferir de pertinho, pra ver se eu tô ensaiando direito. Essa eu quero ver, roda aí. Ai, meu Deus, rodou. Primeiro dia de ensaio pra batalha do lip sync. Eu quero saber como está a expectativa. Não. Agora já foi, Ana. Começou. Tá nervosa? Tá ansiosa? Eu tô tudo isso aí fazendo uma coisa. Isso. Só nessa hora, Beto, de repente seu filho. Ela tá pedindo o celular dela pra mostrar as referências do que assistiu. Ela tá muito estudiosa. Vou botar o óculos. Você vai tirar essa sua plateia, aqui tem óculos contigo. Só pra gente poder fazer essa dinâmica, porque esse espaço daqui é exatamente o piso de lona. Aí você tem a noção de onde você vai estar no início, quando você vai avançar. Ela entendeu toda a dinâmica ali, entendeu como são os passos. E ela tá cada vez ficando mais confiante em também cantar. Porque tem isso, como é uma batalha de lip sync, ou você fica só dublando, ou você canta mesmo. Ana, segundo dia de ensaio. Está agora colocando sapato, salto tá alto. trabalhando de sábado a essa hora. Pra te acompanhar. O mozão tá não sei aonde. Tá me esperando, deixa ele. E aqui também, na hora do 360, o que eu vou fazer com o balé? É a rodadinha, o 360. Isso aí. Exatamente. Ainda vou querer passar mais uma vezinha, tudo bem? Também A Maria tá dando ver que o negócio tá elaborado, nossa senhora! Deu pra mostrar muito não, porque é segredo, Pois tá? é. Mas só digo uma coisa, né? Todo mundo muito especial, toda a produção do Hulk. Que legal. Uma coisa assim, as meninas, tudo, ó. As músicas escolhidas vão surpreender vocês. Então não perca por nada, hein? Vai lá me ajudar no próximo domingo, tá bom? É logo depois do jogo do São Paulo. É isso aí, ninguém perde, hein? Na Maria arrebentando no domingão.
Sejam emocionados, gente fria, gente chata demais da conta. Tchau, bom final de semana. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Mas você foi apresentado por Cepera. A gente inventa e você reinventa. E Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. 11h47 Sextou e Sextou Verde. A gente começa o SP1 de hoje de um jeito diferente. Finzinho de inverno, estação se despedindo, a primavera já começa amanhã e o Verdejando tá de volta. Tá de volta para lembrar a importância das árvores, a importância do verde para nossa qualidade de vida, para nossa saúde, para o ar puro aqui nessa selva de pedra, nessa cidade tão cinza, mas que também tem tanto verde espalhado por aí. E a gente começa falando ao vivo desse paraíso, dessa joia aqui. Nós estamos no Parque do Carmo, na zona leste da capital, bairro de Itaquera. ZL ao vivo aí na sua tela, esse que é o maior parque urbano municipal aqui da capital. Olha só a maravilha onde eu tô, me refrescando um pouquinho ao lado desse lago aqui, incrível, né? A gente tomando um frescor, agora quase meio-dia, sol a pino, muito calor, um chapeuzinho aqui para ajudar, né? Os olhos apertadinhos aqui debaixo desse sol todo, mas para a gente passear um pouquinho aqui por esse parque, né? Que faz a gente respirar na cidade de São Paulo. A gente sabe da nossa rotina, né? De todo mundo ali no trânsito, deslocamentos muito longos, ônibus para lá e para cá, barulho, caminhão, trânsito, e aqui a gente, enfim, tem um respiro enorme na Zona Leste, que é uma área da cidade carente de tudo, carente de emprego, carente de oportunidade e carente também de área verde, mas que felizmente tem essa joia, né? Com a diversidade absurda aqui de espécies da Mata Atlântica, espécies nativas, mas também espécies exóticas, né? Porque tem as famosas cerejeiras que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que são a principal atração do Parque do Carmo. E falando em história do Parque do Carmo, vou trazer agora uma testemunha, porque o parque acabou de completar 47 anos, tem a minha idade, inclusive, fez 47 anos agora no dia 19, e eu tô aqui do meu lado, sabe com quem? Com o seu Carmo. A gente estava brincando que o parque é dele, na verdade. É nosso. Carmo Aparecido da Silva. Isso. Carmo Aparecido tem 60 anos e viu o parque nascer aqui na maternidade, seu Carmo. Foi isso? Perfeito. O parque foi inaugurado em 1976. Eu, junto com meus colegas e família, nós tivemos o prazer de estar na inauguração desse parque. Aí você imagina, muita gente chegando, esse parque super lotado e pessoas se divertindo aqui. Tinha 13 anos na época, então? 13 anos. Veio com a molecada toda. Se divertindo. Família também. Também. Agora, hoje, o seu Carmo, ele é representante, ele faz parte do conselho gestor do parque, né, que administra o parque junto com a prefeitura, e ele representa os vendedores ambulantes aqui. O parque também gera renda, então? Sim. Nós fazemos parte da Copamesse, que é a cooperativa dos vendedores do Parque do Carmo. Atuamos aqui com 96 famílias. E 96 famílias com renda, que depende daqui do parque. E é um trabalho muito bacana. Trabalhamos também ajudando aqui com o meio ambiente para o Parque do Carmo também. Ou seja, o verde também gera renda. Está aqui o seu Carmo para provar que tem essa coincidência aqui também do nome do parque. Seu Carmo, obrigado pela entrevista. A gente está aqui, gente, falando desse oásis na zona leste de São Paulo, né, que também é uma zona muito árida, uma das mais populosas, a mais populosa da cidade de São Paulo. Só que, infelizmente, milhares de moradores da capital não têm a sorte de ter um parque como esse pertinho de casa. Vamos para uma dessas áreas, de onde fala agora ao vivo o repórter Henrique Silva. Fala, Henrique, bom dia.
Bom dia, Alan. Bom dia para você que acompanha a gente ao vivo. Exatamente. Estamos ainda na Zona Leste, aqui na Vila Prudente. Eu estou exatamente dentro do favelão da Vila Prudente. Favela que desde a década de 1940, as pessoas moram aqui nesse espaço. São mais de 1.700 famílias. E esse é um local que é muito árido, como a gente mesmo comentou há pouco, como você comentou há pouco. Aqui tem pouquíssimas árvores. Na verdade, não tem árvores plantadas aqui dentro. Então a gente percebe uma temperatura muito mais seca, muito mais difícil para respirar. Eu tô falando e andando aqui e a hora que eu respiro, a hora que eu puxo o ar, eu sinto um pouquinho mais quente, porque agora a gente está passando dos 32 graus. Então, muito quente na cidade e a gente num espaço com muitas casas, com bastante casa de alvenaria aqui, e isso faz com que o calor aumente. Muito quente e nenhuma árvore. As pessoas não têm um espaço para descansar, uma árvore para ficar debaixo. É bem difícil estar numa região como essa, na Zona Leste, super grande, que é pouquíssimo árida. Quer dizer, muito árida, né? Quer dizer, ela... Então, a dificuldade de estar na Zona Leste, morar nesse local e não ter árvores, atrapalha no dia a dia de quem é morador daqui. Alan? Olha a diferença de paisagem, né, Henrique? Essa aridez toda e com esse verde onde eu estou rodeado. Você falou em calor agora há pouco, né? Ainda bem que essa energia toda que vem do sol está sendo aproveitada também aqui no Parque do Carmo, né? Tem vários painéis solares nessa área que a gente está mostrando agora ao vivo aqui para você. Mas agora eu vou te convidar para a gente ir para a avenida que é símbolo da cidade. Porque por lá, apesar de todos aqueles prédios, de tanto asfalto, tem um respiro que resiste ao tempo. Quem está por lá é o repórter Tiago Crespo. Fala, Tiago, bom dia. Tudo bem, Alan? Bom dia ainda, né? Bom dia para você, para todo mundo ligado com a gente no SPU. Eu estou aqui em outro oásis, como você bem pontuou, no meio de um lugar tão simbólico para São Paulo, Avenida Paulista, centro financeiro da capital, né? Um lugar muito movimentado, muito cinza, mas que tem esse belo ambiente por aqui. Cerca de 400, 500 pessoas costumam circular nesse momento por aqui, Alan, porque daqui a pouquinho, inclusive, é horário de almoço e não raro a gente encontra pessoas almoçando. Então, daqui a pouquinho, muita gente que deixa o escritório vem aqui, aproveita para pegar uma marmita, sentar num banco desse aqui à sombra e almoçar. A gente, inclusive, flagrou momentos como esse durante a semana, produzindo reportagens especiais para o Verdejando. E é curioso ouvir esse relato do Henrique há pouco, porque aqui é exatamente o oposto. A poucos metros daqui na Avenida Paulista, a gente sente aquele calor, né, infernal. E parece que, de repente, entrando no parque, a gente está em outra cidade, em outro lugar. Porque, de fato, essa é uma região, uma área de Mata Atlântica nativa, Mata Atlântica original. São cerca de 50 mil metros quadrados. E esse parque aqui, que foi fundado em 1892, é tombado, Alan. Então, toda e qualquer mudança aqui tem que ser muito bem estudada enfim. E a gente vai ouvir, então, agora as palavras de uma historiadora, uma arquiteta que trabalha num levantamento histórico exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Para restaurar as edificações, ou trocar o piso, trocar os bancos, as lixeiras, cortar uma árvore, tudo isso precisa ter um projeto que vai ser aprovado pela prefeitura. Em algumas fotos históricas a gente vê que ele era um piso de saibro, como os parques que a gente vê em Paris até hoje. E num determinado momento, na década de 60, ele foi trocado pelo piso de pedras portuguesas, né, esse mosaico português. Eu acho que o Parque Trianon, ele foi uma grande resistência, né, no desenvolvimento dessa cidade, que pouco pensou nos espaços verdes. As pessoas vinham aqui namorar, fazer piquenique. Tem uma memória popular também, né, de várias pessoas que passaram aqui desde 1892, então mais de 130 anos que esse lugar é um lugar de passeio, de lazer. Que bacana, né? Que o Trianon continue resistindo, o Parque do Carmo aqui na Zona Leste continua resistindo firme e forte. E a exemplo do Trianon, né, que tem muitas espécies aí de Mata Atlântica, com essa biodiversidade inteira, que deixa o gringo de boca aberta, né? Tamanha biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Parque do Carmo também a gente tem várias espécies da Mata Atlântica e outras também que não são nativas, que são exóticas. Vamos conversar agora com o professor Marcos Buqueride,
que é das antigas aqui do Verdejando, está desde o comecinho do projeto, ajudando a gente a entender a importância dessa diversidade toda, do verde, das árvores aqui para São Paulo. O professor vai começar perguntando para o senhor, até, né, depois da pandemia, esse é o primeiro Verdejando em larga escala, grande e tudo mais, depois desse trauma todo que a gente viveu. Qual a importância das plantas, do verde, para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física? Bom, as plantas, elas produzem água, elas capturam carbono, então elas são extremamente importantes para manter o clima, para manter o nosso ambiente. Então, um parque como esse que nós estamos aqui, a produção de água de uma árvore, por exemplo, chega a 400 litros de água na forma de vapor por dia. E essa água, ela forma um rio aéreo, né, que passa por cima da cidade, e isso melhora no dia como hoje, por exemplo, que é um dia seco, né, e muito quente. Isso ajuda a manter a saúde das pessoas. Fora isso, só a visão do verde psicologicamente já faz com que as pessoas se sintam melhor. Existem lugares, por exemplo, hospitais no exterior, onde as pessoas, os médicos levam os pacientes para o jardim, porque eles sabem que o paciente vai melhorar mais rapidamente se ele estiver em contato com as plantas. Então, não só as árvores, mas todas as plantas que estão em volta da gente. Tudo um efeito psicológico, né? O senhor falou também desses rios que ficam voando aqui, que são as árvores as responsáveis por eles, né? São. Só, por exemplo, os 79 quilômetros preservados da Cantareira, que fica aqui na borda de São Paulo, vale 12 rios Tietê passando por cima da cidade. Então a gente tem um rio Tietê passando embaixo e tem toda essa água passando em cima. Sem falar da Amazônia, né? Toda essa água que a gente tem aqui, que cria a pujança do estado de São Paulo, a agricultura, e cria esse clima privilegiado que a gente tem aqui, vem lá da Amazônia. Tá quente hoje, o dia tá quente, deve chegar, sei lá, 35 graus, pelo menos essa era a previsão de ontem com a Jaqueline Brasil. Daqui a pouco a gente vai chamar a Jaque. Estaria muito mais quente se não tivesse essas árvores que a gente está vendo aqui do nosso lado. Em média, 5 graus, às vezes, dependendo do local, pode chegar a 7 graus, até a 10 graus, né? As árvores, elas mantêm, a sombra da árvore mantém a temperatura mais baixa e a umidade também, principalmente nessa parte do meio do dia, né? Quando você tem o sol a pino. Então, essa mistura de uma umidade um pouquinho mais alta junto com a sombra faz com que a gente se sinta muito melhor, como nós estamos aqui agora. Professor Buqueride, do Centro de Biociências da USP. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, né? Porque, enfim, estamos aqui no inverno com cara de verão, finalzinho de inverno, né? Mas com cara de verão. E tem uma curiosidade, a gente está na zona leste da cidade. E, obviamente, que é aqui que o sol nasce primeiro, né? Na cidade de São Paulo. Estava fazendo as contas, hoje... o nascer do sol aqui em São Paulo, né, na média, foi 5 horas e 56 minutos, tomando por base lá a Praça da Sé, mas na Zona Oeste também, 5h56. Aqui, 1 minuto antes, 5h55, o sol já estava brilhando na Zona Leste, né, e o oposto também é verdadeiro. O sol se põe mais cedo aqui do que na Zona Oeste da capital. Agora, falando em sol, vamos conversar agora com a Jaqueline Brasil, porque parece que ela está perto de um equipamento aí que mostra, que mede o brilho do sol na cidade. É isso, Jaque? Bom dia para você. É isso mesmo, Alan. Bom dia para você e bom dia para todos que estão aqui ligados nesse SP1 tão especial. Gente, estou num lugar muito privilegiado porque eu estou na torre da Estação Meteorológica do Centec, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da USP. Gente, olha como tem vegetação do Jardim Botânico, do Zoológico. Claro que isso traz um arzinho mais gostoso para a gente, mas está calor de qualquer jeito. Aqui na Zona Sul, 31 graus, aí na Zona Leste, Alan, 33. E falando sobre calor, que tal mostrarmos aqui, olha, o heliógrafo, que é um aparelho que registra a quantidade de horas de sol. Como é que funciona? Essa esfera de vidro recebe os raios solares e vai queimando aquela fita ali. E aí, quando retiram a fita, dá uma olhada como é que ela está. Queimada, vocês estão vendo? Essa faixa aqui, ó, que está queimada, os técnicos de meteorologia conseguem contar quantas horas de sol. Agora vocês imaginam, né, com esse sol de rachar hoje, máxima de 35 graus, como aquela fitinha não vai ficar, né? Bom, hoje calorão, não tem previsão de chuva, 35 graus de máxima, e eu vou aproveitar para falar também sobre a condição do vento, já que temos um anemógrafo aqui, olha, do meu lado. O vento está calmo, o vento vindo do interior
por isso esse bafo quente. Gente, estamos só começando aqui a nossa previsão do tempo, mas já vou passar as dicas, tá? Bebam água, protetor solar, use um chapéu tão bonito como esse do Alain, ou, de repente, óculos de sol, Alain. Até já já. Tem que se proteger, né, Jaque? Eu tô sem o óculos hoje aqui, faz falta até sem os óculos, mas estou com esse chapeuzinho aqui que tem ajudado bastante a amenizar esse calor dessa sexta-feira tão quente e fervente aqui na capital. O Thiago Crespo estava mostrando a história toda do Trianon. Aqui também a gente respira história no Parque do Carmo, porque ele surgiu a partir da fazenda do Oscar Americano, aquela casa colonial que você vê ali no canto, né? Tem um museu lá dentro também, bem interessante, vale muito visitar. E essa casa está rodeada, né, de espécies da Mata Atlântica e também de espécies não nativas daqui. Agora, o mais bacana é que eles só plantam, né, já há muito tempo, só espécies nativas da Mata Atlântica. Óbvio que aqui tem muito eucalipto, né, plantado em épocas passadas. Tem as cerejeiras também, que são uma das principais atrações do parque, né, ficam numa área delimitada, mas todo o resto do parque ele só é replantado com espécies nativas. Vamos retomar nosso contato aqui com o professor Marcos Buqueride, porque estamos chegando naquela época de muita chuva, né, em que as árvores viram um problema para muita gente, porque elas caem, elas provocam mortes, ferimentos, mas a gente precisa ter noção de que árvore é solução, não é problema, né, professor, desde que sejam tomadas aí algumas medidas. Bom, nós fizemos já estudos junto com a Prefeitura de São Paulo, que mostram claramente que a queda das árvores começa agora na primavera, vai ao longo do verão, né? E depois que termina o verão, essas quedas param. Isso é porque nós temos um plantel de árvores, nós temos 650 mil árvores na cidade de São Paulo e nós temos um plantel de árvores que é um pouco velho, então a gente precisa fazer substituição. Essas árvores mais velhas, elas caem mais facilmente. Então, o cuidado com as árvores pode nos levar a um número de quedas muito menor do que nós temos. Então, esses replantios, né? E o conhecimento sobre as árvores também. A parte da pesquisa científica que é feita sobre árvores, que está agora bastante intensa em São Paulo, com muitos pesquisadores interessados, isso é muito, muito importante. Porque sabendo como elas funcionam, o que acontece, quais são as doenças, etc., sejam árvores nativas, sejam árvores exóticas, isso vai fazer com que a gente cuide melhor delas. Agora precisamos saber apreciar também as árvores, né? Tem um conceito aí que eu não sei se você já ouviu falar, eu ouvi falar pela primeira vez há pouco tempo, que se chama cegueira botânica. O que é que significa isso, professor? E como é que a gente pode evitar esse tipo de cegueira? A cegueira botânica, ela se dá por causa da nossa época de correria. A gente corre muito, a gente sai de casa sempre correndo, vai levar crianças na escola, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisas. E fazendo isso todo dia, você passa a não enxergar, é uma propriedade do nosso cérebro, você passa a não enxergar certas coisas. E as árvores, como elas não se movem, né? As plantas, como elas não se movem, não nos estimulam diretamente, a não ser que esteja florido, que seja diferente, elas desaparecem do nosso cérebro. E é isso que é a cegueira botânica. A cegueira botânica não tem nada a ver com os olhos, a cegueira botânica tem a ver com o cérebro, com a percepção. Vamos manter essa percepção ativa. Obrigadíssimo pela entrevista, professor. Meu prazer. Até o próximo Verdejando. Até o próximo Verdejando. Obrigado, Alain. Obrigadíssimo. Agora a gente fala de um trauma, gente, porque o Parque do Carmo, há exatamente 30 dias, passou por um incêndio que destruiu aí, né, parte do parque, cerca de 3% da área do parque. Esse incêndio aí no dia 23 de agosto, né, teria começado dia 23 de agosto, com 3 pontos aqui do parque. Então queimaram aí, né, pontos de mata fechada. Os bombeiros só conseguiram apagar esse incêndio 12 horas depois de muita luta aí. Bombeiros usaram até um helicóptero Águia da PM para conseguir pegar a água e também ajudar no combate às chamas. A administração do parque contou para a gente que ainda apura o que houve, mas há indícios, inclusive, de que o incêndio tenha sido criminoso, né? Se investiga, inclusive, se foi provocado pela queda de um balão, que a gente sabe, infelizmente, continua sendo ainda muito frequente aqui, principalmente no inverno, né, no período de estiagem. Vamos agora mostrar esse ponto onde o parque queimou agora um mês atrás, ao vivo com ela, que entende tudo do assunto, nossa grande professora, Ananda Apple. Fala, Nanda, prazerzão falar com você aqui ao vivo nesse Verdejando. Prazer, Alain, ainda mais numa situação assim. Eu estou num lugar que não é muito bonito de mostrar, mas vai ficar bonito depois. Num dos 3 pontos do parque que queimaram,
11 mil metros quadrados ao todo nos 3. Eu estou numa das áreas, você já vê uma árvore torrada atrás de mim. Era um eucalipto, assim como são eucaliptos, a maior parte aqui, ó. Todos esses gravetos fininhos que você está vendo eram eucaliptos em nascimento que caíram de sementes da árvore maior. Agora, eucalipto é uma árvore australiana, é uma árvore estrangeira que nem deveria estar aqui. Está aqui há muito mais tempo, né? Isso aqui já foi uma fazenda e o eucalipto chupa muita água do chão. Então, não é bom ter eucalipto num lugar onde antes a gente tinha Mata Atlântica. Agora, um incêndio não é só coisa ruim, né? Ficam as cinzas que têm minerais que adubam a terra, começam a nascer gramíneas. Essa é a africana. Também não era para estar aqui, mas por enquanto ela vai segurando o nitrogênio no solo, ela vai protegendo o solo para depois plantar mais, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Valeu, Ananda! Até daqui a pouquinho, a Ananda vai estar de volta ainda nessa edição do SP1 do Verdejando. E você vai ver, logo depois do intervalo, o grande Parque das Cerejeiras, né? Uma tradição japonesa aqui no Parque do Carmo, com toda a beleza e os cuidados necessários para a gente ver a floração da cerejeira uma vez por ano. Agora eu faço contato direto com o estúdio, de onde fala ao vivo a Sabina Simonato. Fala, Sabina! Tô aqui, Alan, curtindo demais esse SP1. Você tá um gatão aí na tela, mostrando esse Parque do Carmo, tô achando demais. Mas aqui a gente também tem que tocar outros assuntos, né? Então, ó, vem comigo, porque daqui a pouquinho você vai ver, olha, a sequência de brigas, tiros e acidentes que terminou com um homem morto, infelizmente 2 feridos e um preso na zona sul da capital. É assunto do Lucas Josino. Pois é, Sabina, aconteceu numa padaria no bairro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Pai e filho discutiram, uma terceira pessoa entrou na conversa, houve briga, tiros, uma pessoa morreu, 2 feridas e uma outra pessoa foi presa. Daqui a pouco a gente traz todas as informações. Combinado, Lucas. Que horror, né? E luto no esporte. Morre a campeã olímpica de vôlei Valeuska aos 43 anos. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava, na Bela Vista. E no inverno mais quente da história, mais uma cidade da região metropolitana adota medidas para ajudar os sem-teto a enfrentarem o calorão. É assunto para Carol e a Nelly. Sabina, nós estamos em Osasco e por aqui foi montada uma tenda para distribuição de itens como água, frutas. Tem também água e ração para os animais. O foco é a população com maior vulnerabilidade, mas é claro que quem passar por aqui e não estiver se sentindo bem, também pode pegar uma água. Daqui a pouco eu volto e passo mais detalhes para vocês. Tá certo, até já, Carol. E veja ainda um transtorno que vai demorar mais e custar mais caro. Sabe o que é? Olha, a Prefeitura de São Paulo aprovou um aditivo de 3 milhões de reais para as obras da Avenida Santo Amaro. E os trabalhos devem ser concluídos com 1 ano de atraso. E olha, sextou com a programação para quem quer curtir esse fim de semana de bastante calor. Um dos shows, um dos destaques é o show de graça da Daniela Mercury, aqui na capital. Olha ela aí na tela. E agora mais uma imagem do Parque do Carmo. O SP1 volta já, 12:09. Oi, pessoal. Daqui a pouco tem Globo Esporte para vocês com uma notícia muito triste. A morte da campeã olímpica de 2008, a jogadora de vôlei Valesca. A gente traz as informações aqui no GE. Vamos te mostrar também como foi a derrota do Palmeiras ontem lá em Porto Alegre. Para variar, o Abel não ficou feliz com a arbitragem. Tem também as origens de Dorival Júnior, o finalista da Copa do Brasil. Sempre foi um apaixonado por futebol. Você vê tudo no Globo Esporte. 1h da tarde, eu te espero. Até lá. Nos 35 anos do Habib's, lançamos uma verdadeira joia. Habib's Firra Ouro. Carne coalhada, massa folhada, crocante, quentinha. E ouro é ouro. É o tempero de milhões. E o melhor, de graça. Pediu o combo de 10 esfirras de carne por R$19,90, ganhou uma Habib's Firra Ouro de presente. Isso mesmo, só no combo por R$19,90. E só no Habib's. Chega mais, meu tesouro. Semana dos SUVs Chevrolet. Tecnologia, conforto, segurança e ofertas imperdíveis por tempo limitado. Vai deixar escapar?
Tracker Premier Turbo com Wi-Fi nativo grátis, teto solar panorâmico e nota máxima em segurança. Aproveite essa oferta agora. 99 mil de entrada, saldo em 24 vezes, taxa zero e IPVA e documentação grátis. Imperdível, né? Você vai ficar fora dessa. Chevrolet. Vem aproveitar o especial Sorvetes e Delícias Geladas Atacadão. Sorvetes, açaí e sobremesas geladas com muita qualidade e variedade. Delícia de economia sim, só com o parceirão. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Atenção! Vai fazer onde com ele, Alain? Aqui? Peraí, quanto tempo falta? Voltamos a falar ao vivo do SP1 especial de Verdejando. A gente está aqui ao lado do seu Sátiro, que é da comunidade japonesa, porque estamos nesse que é o principal refúgio, a principal atração, né, do Parque do Carmo, que é o Bosque das Cerejeiras. Eu falei Parque das Cerejeiras agora, antes de vir para o segundo bloco, né, mas é o Bosque das Cerejeiras. Uma tradição começou há quanto tempo já, seu Sátiro? Começou desde 1975 que começou esse bosque. Ou seja, e aqui é só a comunidade japonesa que mete a mão nessa área. A prefeitura não pode plantar nada aqui, é isso? Não, aqui agora nós estamos com o projeto de manutenção aqui do parque do Bosque Cerejeira. Então só nós que podemos mexer aqui. Olha só, e são quantas espécies de cerejeiras que a gente tem aqui nesse parque, que a gente viu florescer agora há pouco, né? Mês passado teve uma festa que atraiu mais de 300 mil pessoas. É muita gente. Isso. Quantas espécies? Nós temos 3 espécies de cerejeira aqui, né? A Yukiwari, a Okinawa e a Himalaia. E é verdade que essas espécies elas não dão fruto, só flor? A espécie Yukiwari não dá fruto, as outras 2 dão fruto. Outras dão? As outras dão. E são comestíveis, enfim, tem aquele gostinho de cereja que se imagina ou não tanto? Não é. Ele é bem amargo. Bem amargo. Não é comestível. Não é aquilo que a gente imagina, né? Agora, qual é o segredo para a gente conseguir manter esse bosque tão bonito e garantir essa florada maravilhosa, né, que acontece uma vez por ano? Que tipo de cuidado vocês têm que ter? Bom, primeiro a gente tem que fazer a capinagem aqui do bosque todinho. Depois a gente faz a limpeza em volta das árvores, né, que chamam de coroamento. Depois disso a gente espalha os adubos orgânico e químico. Ou seja, é um trabalhão para a gente ter esse espetáculo todo anual por aqui no Bosque das Cerejeiras, que atrai tanta gente a São Paulo. Seu Sátiro, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, falando dessa tradição japonesa fortíssima em São Paulo. Obrigado. Vamos continuar aqui com o Verdejando, porque a gente tem aí agora as informações ao vivo de novo do estúdio com a Sabina Simonato, né, com tudo que aconteceu de mais importante hoje aqui na Grande São Paulo. Sabina. Sim, Alan, é claro. Muito obrigada aí pela participação. E a gente começa reforçando a importância das árvores, né? Olha lá, para controlar o calor e a secura. Dá uma olhada, a gente também está preparado aqui para a primavera, com algumas florzinhas, algumas plantas aqui no estúdio. Bom, com esse tempo quente e seco, você sabe que aumenta e muito o risco de incêndios. E nesse momento, inclusive, assunto super importante, tem um fogo que destrói uma área de mata em Itupeva. Vamos ao vivo falar com a Paula Brazão, que acompanha a situação ao vivo pra gente. E aí, Paula, boa tarde. Oi, Sabina, boa tarde a você que nos acompanha. Esse incêndio aqui nessa área de pasto, que fica às margens da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, começou cedinho e desde então o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão aqui para conter as chamas. Agora, elas parecem que estão
vindo para cá. Quando elas viram para o nosso lado, acontece um problema, porque acaba atrapalhando a visibilidade dos motoristas que passam por aqui, tem que reduzir a velocidade, eles têm que ficar atentos nesse ponto aqui da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, porque eles ficam sem visibilidade, é pertinho de Cabreúva esse ponto, viu, um pouco antes do pedágio. Então o Corpo de Bombeiros está ali, está trabalhando desde cedinho para tentar conter essas chamas que chegaram, essa fumaça toda, ela chegou também nas empresas aqui do entorno, então todo mundo preocupado aqui com esse incêndio. Se você for passar por aqui, fica atento, tá? Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, ainda não se sabe as causas e ninguém ficou ferido. Que bom, né? Pelo menos isso. Sabina, eu volto com você. Pelo menos isso, Paula. Obrigada pelas informações. E olha, um homem morreu depois de ser atropelado por um ônibus em São Mateus, na Zona Norte. Dá uma olhada nas imagens das câmeras de segurança. Elas mostram um grupo, Zona Leste, aliás, de São Paulo, mostram um grupo de pessoas. Uma delas tenta atravessar correndo e cai. O ônibus não consegue frear. Você viu aí que a gente congelou a imagem. Ela é muito forte. Em nota, a SP Trans falou que orientou a concessionária a prestar apoio à família da vítima e que foi registrado um boletim de ocorrência. E um homem morreu, outro foi baleado e um terceiro atropelado depois de uma discussão numa padaria na zona sul da capital. Olha essa história. Testemunhas contaram para a polícia que toda essa confusão começou depois que pai e filho, que estavam reclamando de advogados, se desentenderam com um bacharel em direito que estava armado. Um idoso foi preso acusado de homicídio. Vamos entender essa história, esse caso com o Lucas Josino, que tem mais detalhes, está em frente à delegacia. Oi, Josino, boa tarde. Que história, hein? Que loucura. Pois é, uma confusão danada, né, Sabina? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Nós falamos ao vivo em frente ao Distrito Policial de número 37, que investiga esse caso. Por volta das 7 horas da manhã de ontem, pai e filho tomavam café numa padaria aqui próxima, a poucos quilômetros daqui. O pai se chama Geraldo Pereira dos Santos e o filho Jonathan. Eles conversavam sobre tratativas de um advogado. Um terceiro homem se intrometeu nessa história, na conversa. Paulo Rogério Cotrim de Jesus. E ele se apresentava, segundo testemunhas, como advogado. O Paulo e o Jonathan começaram a brigar, a sair na mão. O Jonathan, inclusive, acertou um soco no Paulo. As imagens das câmeras de segurança dessa padaria mostram isso. Paulo estava armado, sacou a pistola e disparou por 4 vezes contra Jonathan. Geraldo, o pai do Jonathan, também entrou nessa briga. Ele estava com uma faca e desferiu 4 golpes no Paulo. Paulo, mesmo ferido, entrou num carro e saiu dirigindo. Ele perdeu muito sangue e perdeu o controle do veículo. E poucas ruas próximas a essa padaria, ele bateu num outro carro. Quando ele bateu nesse outro carro e estava desacordado, um pronto-socorrista passava e estava de moto ali na região. E aí ele tentou conversar com o Paulo. Só que nesse momento uma mulher achou que tratava-se de um assalto. E aí ele atropelou o pronto-socorrista que estava tentando ajudar. Resumo da história, Sabina: uma pessoa morta, uma outra pessoa presa, 2 feridos. Isso aconteceu aqui na Zona Sul de São Paulo. Que absurdo, Josino. A gente fica horrorizado ouvindo essa história. Muito obrigada pelas informações. Vamos às respostas, né? A Secretaria da Segurança Pública falou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. Geraldo Pereira dos Santos foi preso em flagrante ontem mesmo. Jonathan Conceição dos Santos, filho do Geraldo, que foi baleado pelo menos 4 vezes, está internado no Hospital do Campo Limpo. Segundo a Prefeitura, que administra ali o Hospital do Campo Limpo, a situação de saúde dele é estável. 12:19, morreu na noite de ontem na Bela Vista, região central aqui da capital, a campeã olímpica de vôlei Valeuska. A ex-jogadora tinha 43 anos. Vamos conversar, portanto, com a Débora Carvalho, que tem mais informações. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Sabina, boa tarde para você, para todos que são ligados no SP1. Pois é, né, uma morte irreparável para o esporte brasileiro. Agora há pouco foi confirmado, então, que o velório da ex-jogadora olímpica, que fez história na seleção brasileira, jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei, o velório será realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade natal da ex-jogadora. A gente lembra que ela ainda tem familiares por lá, embora a Valeuska morava aqui na capital paulista, né? E também a Valeuska que fez história em vários clubes em que ela passou, clubes também
da capital mineira. Segundo o boletim de ocorrência, a Valesca Oliveira estava no prédio em que ela morava, na região oeste aqui da capital paulista. Ontem, no período da tarde, ela estava no 17º andar, numa área de lazer em que se encontra ali no prédio em que ela mora, no 17º andar, quando ela caiu. Segundo a Polícia Militar, a polícia recebeu esse chamado dessa ocorrência no prédio de Valesca por volta das 6 horas da tarde dessa quinta-feira. Depois de 2 horas, por volta das 8h30 da noite, então foi confirmada a morte de Valesca Oliveira. Essa ex-jogadora, né, Sabina, que ficará marcada na história do esporte. A qualquer momento a gente volta com mais informações a respeito do velório e do enterro também da ex-jogadora Valesca Oliveira. A gente volta contigo. Muito obrigada, Débora, pelas informações. Muito triste, viu? Nossa solidariedade à família e aos amigos. E sextou com esperança para você que está procurando serviço, emprego aqui na capital. Vai até às 4 da tarde de hoje um feirão de emprego temporário. Esse feirão é organizado pela prefeitura e a Zelda Mello foi lá mais cedo e tem todos os detalhes para você. É hora de se movimentar e apostar nas contratações temporárias que podem virar um emprego fixo. São 400 vagas disponibilizadas no mutirão do CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, aqui no centro da cidade. Logo cedo já tinha gente na fila. Eu estou procurando vaga do que aparecer que tiver trabalho. São vagas nos setores de comércio e serviços, como estoquista, ajudante de carga e descarga, atendente de lojas, cargos gerenciais. Oportunidades que não exigem experiência anterior e a escolaridade mínima é ter o ensino fundamental e ter também até 50 anos de idade. São vagas para todas as regiões da cidade. Aqui, o candidato já é recebido pelo pessoal de recursos humanos das empresas que ofertam os serviços. E a pessoa, na maioria dos casos, se encaixando nas condições, já sai com a cartinha de entrevista marcada. Teve inscrição para participar desse processo seletivo, mas quem não fez esse processo pode vir ao CAT hoje até às 4 horas da tarde. É necessário trazer documentos como RG, carteira de trabalho, CPF, cópia do currículo. Tem um papelzinho que é para me passar pela entrevista agora de auxiliar de limpeza no hospital. Bastante confiante que vou conseguir. Boa sorte, Antônio, para você. E olha, exemplo da capital, a cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo, também decidiu fazer uma operação para dar suporte aos sem-tetos nesse calorão. A prefeitura lá da cidade montou aquelas tendas, colocou cadeiras e vai distribuir água para as pessoas em situação de rua. Isso é super importante. A Carol Iannelli foi para lá e conta para a gente. Estou vendo até um checklist, né, aí para os dias quentes. Evitar se expor ao sol, os alimentos. Conta tudo para a gente, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Sabina. Boa tarde a todos. E principalmente se hidratar. Aqui também tem esse aviso, bem ali, passar bastante filtro solar. É muito importante tudo isso, Sabina. Eu e a Thalita Marchiori estamos na região central de Osasco, bem na saída da estação CPTM, bem ao lado do calçadão. Quem conhece a região sabe que circula muitas pessoas por aqui. Então, nesse ponto, estão sendo distribuídos diversos itens, como água. Vou tentar andar aqui um pouquinho para mostrar o movimento para vocês. Também frutas. Tem água gelada, água que não está tão gelada assim para quem prefira também. Um pouco mais aqui embaixo, tem também água e ração disponível para animais. O foco dessa ação é principalmente a população com maior vulnerabilidade social. Mas qualquer pessoa que passar aqui, estiver precisando, não estiver se sentindo bem, precisar de uma água, também é possível entregar. Também tem a distribuição de bonés um pouco mais lá na frente, com foco principalmente na pessoa que vive em situação de rua. Como você disse, Sabina, a operação Altas Horas também está sendo realizada na capital. Lá tem 10 pontos espalhados pela cidade e em 2 dias de operação, quase 30 mil itens como esses aqui foram distribuídos também. Voltamos aí no estúdio, Sabina. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai falar de obra. Obra na Avenida Santo Amaro. As obras lá foram prorrogadas por mais um ano, e vão ficar ainda mais caras. O termo de aditivo do contrato, foi publicado hoje de manhã, a gente teve acesso. O trabalho foi prorrogado por mais um ano e o novo prazo é 30 de setembro do ano que vem. O valor da obra também ficou quase 3 milhões e 400 mil reais mais caro. A gente lembra que as obras na Santo Amaro começaram em julho do ano passado, 6 meses depois da assinatura do contrato. Em agosto, o TCM, que é o Tribunal de Contas do município, alertou ali a Prefeitura de São Paulo sobre o atraso no serviço
E aí, em nota, a gente procurou a SP Obras, que falou que a prorrogação desse contrato foi necessária porque o prazo inicial estava próximo do fim e que a entrega do trecho, que atualmente está interditado, continua sendo abril de 2024. Vamos saber os destaques do jornal hoje, lá para a redação com César Tralli, que atualiza tudo para a gente. Tudo bem, Tralli? Tá curtindo o SP1? Tô demais, Sabina. Sou muito fã desse Verdejando. Eu Fico sei. ligadaço, adoro esse projeto que mexe com São Paulo, que mexe com nossa autoestima, que valoriza, né, a nossa qualidade de vida. Muito bom, Sabina. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, parabéns aí ao Verdejando, a essa equipe maravilhosa que bota esse SP1 no ar. Logo mais, o JH destaque aí para o desafio de combater violência urbana, com confrontos aí, tiros, cerco policial também. Pelo menos 6 suspeitos morreram, mais de 10 foram presos durante uma mega operação em Salvador. O alvo da força-tarefa, que reúne PM, polícias civil e federal, foi um grupo criminoso acusado de comandar o tráfico de drogas e também de cometer 30 assassinatos na capital baiana. Sua saúde também é uma grande preocupação nossa. Tem uma campanha de combate à hipertensão em São Paulo, doença muitas vezes silenciosa que atinge mais de 50 milhões de brasileiros. Então tem que fazer o controle da pressão arterial, é muito importante para evitar o risco de infarte, de derrame, por exemplo. E para encerrar, vamos celebrar a arte popular, a expressão cultural no meio do povo. Aliás, é do povo para o povo. Larissa Carvalho, direto de Belo Horizonte. Seu Helenito e outros 20 malabares, atores, palhaços, desses que a gente vê pela cidade, estão vivendo aqui um sonho. A convite do festival, eles estão saindo dos sinais de trânsito, das calçadas e ganharam um palco para apresentar a sua arte. São 50 atrações de graça em Belo Horizonte, dando chance e oportunidade aí para tantos talentos fazerem isso, se apresentarem a uma plateia bem maior. Bom, por falar em palco, mais uma vez os parabéns aqui para o nosso Verdejando, projeto maravilhoso da Globo São Paulo, que valoriza a qualidade de vida, a natureza, o amor, o respeito às nossas árvores, aos espaços de lazer, às praças, aos nossos parques. E aí aproveito, Alan Severiano, para mandar um beijão para você, para a turma da ZL, eu que nasci no Belenzinho, sou filho da Zona Leste de São Paulo. Um beijo, Alan, um abração, parabéns aí. Obrigado, grande Tralli. Abraço, amigo. A gente confere, então, o JH logo depois do Globo Esporte. Abração, bom jornal pra você. Pois é, voltamos aqui. Imagina o calor que não tá agora, né? Depois do meio-dia, nessa sexta-feira de muito calor aqui em São Paulo. E o Parque do Carmo, ele lota, gente, principalmente nos fins de semana, né? Dia de semana a gente encontrou muita gente quando a gente chegou, 8 horas da manhã, pessoal caminhando. E agora encontramos essa turma aqui, olha a criançada de uma escola municipal aqui da região. Só super silêncio, tentando conversar com a professora aqui um pouquinho. Criançada, só um minutinho. Aqui é a professora Débora, né, ex-professora? Isso. Professora, qual é o objetivo dessa visita hoje aqui ao parque? Hoje a gente veio fazer um ensaio ao ar livre dos nossos projetos de dança e teatro que acontecem na escola. Com que frequência vocês vêm aqui? Aqui é a primeira vez do projeto, né? Aqui a gente é da comunidade, a gente é ali da cidade Tiradentes, aqui pertinho, mas pro Parque do Carmo é a primeira vez. Que beleza. Que privilégio poder ter uma aula ao ar livre como essa, com essa criançada toda aqui fazendo barulho. Aí nessa energia toda, desse privilégio aqui, desse oásis verde da capital, a gente vai chamar outra região da cidade, porque a gente sabe que a desigualdade do verde é enorme aqui na capital, né? A gente tem uma desigualdade social gigante, mas desigualdade do verde também. Vamos lá fazer contato de novo com o Henrique Silva, que está num dos pontos áridos de São Paulo, né, Henrique? Fala, meu amigo. Exatamente, Alan. Boa tarde para você que acompanha a gente. Estamos na Zona Leste também, igual a você, só que aqui na Vila Prudente, em frente à entrada do favelão da Vila Prudente, ó. Todo esse corredor aqui, muito calor aqui, não tem uma árvore plantada. E para deixar isso aqui ainda mais quente, a Ailton Fernandes vai mostrar aqui à minha direita, aqui a Avenida Inácio de Ayanha Melo. Também os carros passando por aqui, emitindo gás carbônico, isso esquenta ainda mais. E nós preparamos, Alan, uma reportagem mostrando essa diferença de ter áreas verdes na cidade, o quanto que é importante e quem está pensando no futuro. Vamos acompanhar.
Na metrópole, onde o mar de concreto é de se perder de vista, um respiro. Mas esse concreto largo que abriga 12 milhões de pessoas espreme nossas árvores. E não é que elas sobrevivem? No asfalto brotam bananeiras, mamoeiros, e a vida se revela nelas de muitas outras formas. Um colo para a infância, o esconderijo do sol, um respiro para o corpo, o momento guardado. E para onde quer que a gente olhe, elas são vida de novo, sempre outra vez. Hoje, a capital tem cerca de 650 mil árvores plantadas, mas a periferia não respira todo esse verde. Aqui em Paraisópolis, a segunda maior favela do estado, a comunidade é cercada de concreto. E o pouco verde que tem está nos bairros vizinhos, bem mais ricos e arborizados. O Jorge Naldo mora em Paraisópolis desde os 15 anos. E a vista da comunidade sempre foi a mesma. Nunca vi uma árvore por perto? Não, sempre assim. Seria muito bom. Por quê? Tomar uma fresquinha, sair com as crianças, passear um pouco, né? Brincar, depois descansar embaixo da árvore, seria muito bom. O lado do Morumbi, aí tem. Tem bastante ali. Lá tem bastante, mas aqui não. Principalmente nas vielas, né? Que as crianças teriam mais assim, ver o verde mesmo, né? Conhecer as coisas. E a maneira mais fácil e comprovada de mudar isso é plantando árvores. Quando ela está crescendo, faz a fotossíntese e retira da atmosfera o gás carbônico, que é composto de carbono e oxigênio. E ela usa esse carbono para criar os troncos e os galhos. O carbono fica acumulado na árvore. Os especialistas calculam que se a cidade atingisse 1 milhão de árvores plantadas, daria para diminuir significativamente o número de carbono e assim também diminuir os gases poluentes. Há 10 anos, o Verdejando vem mostrando como as árvores ajudam a gente a respirar melhor. As árvores funcionam como uma barreira natural de proteção. Elas seguram uma boa parte das micropartículas de poluentes. E eu vou usar esse paninho branco para passar numa das folhas da pata de vaca. Vamos ver o que vai sair daqui. Eita, olha aqui. Isso iria pro pulmão da gente. E claro, nenhuma árvore já nasce grande. Vamos fazer uma caminha em volta dela, ó, pra ela ficar protegida. Pronto, assim ela tá bem protegida, como se fosse um bercinho, né? E nas mãozinhas pequenas, transformação. Colocar uma semente, cavar e depois colocar uma planta, depois colocar água. Essas crianças do Céu Paraisópolis fazem parte de um projeto que se propôs a criar um refúgio verde na comunidade. Um verdejar com mais de 100 espécies de plantas nativas da Mata Atlântica, no quintal da escola. A gente veio ver como é que estavam as nossas plantinhas. Eu plantei jabuticaba. Eu plantei algumas árvores dali. Ela fica grande. Quando a chuva vem, elas crescem. Integrante do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a ONG Formigas de Embaúba coordena um plantio colaborativo de dezenas de mini-florestas em escolas da capital. Quase 10 mil mudas são cuidadas por mais de 4 mil alunos no processo de restauração florestal. Que a gente faz alguns encontros antes e após o plantio. Então, nosso desejo é sensibilizar sobre a importância, né, de ter essas mini florestas próximas, da restauração e de como a gente pode protagonizar, né, esse processo. O trabalho com coletivos ajuda, mas o poder público tem metas. O Plano Municipal de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo prevê o plantio de 180 novas mil mudas de árvores até o fim do ano que vem. E no quintal dessa escola, para onde quer que a gente olhe, a vontade de ter uma árvore pulsa nessas crianças de Paraisópolis. Esperando as sementes germinarem e as mudas crescerem, de mãos dadas.